Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 19 ao dia 25 de abril. Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, dessa egrégora maravilhosa de caminhantes que estão em busca de desenvolvimento, de autoconhecimento e principalmente de conexão com a própria essência, com o próprio ser espiritual que habita dentro de cada um de nós. E nessa semana a gente vai ter a energia da lua crescente no signo de Leão. Então a gente começou lá no dia 11 de abril, a lunação de Áries, quando Sol e Lua se encontraram nesse signo, e agora a Lua, como é mais rápida, segue esse trajeto, né, pelos signos, e agora ela tá lá no signo de Leão. Mas o que acontece? O Sol também vai andar um pouquinho e ele vai entrar no signo de Touro na segunda, dia 19, e aí na terça-feira eles vão fazer um aspecto desafiador, um aspecto de quadratura, que para a astrologia é um ângulo bem desafiador, que traz desafios, né, na nossa vida também. Geralmente traz algumas questões de ajustes, tá? Eu não acho que quando um aspecto é desafiador, necessariamente vai acontecer algo ruim. Eu não quero trazer essa visão aqui para vocês também. Mas sim, existem ajustes aí que podem estar relacionados com a questão do apego e com a questão do ego, do orgulho, ou da gente se dar muita importância, ou pelo contrário, uma baixa autoestima que faz a gente sempre ficar preso nas mesmas armadilhas. E essas armadilhas, elas podem ser um relacionamento que não te satisfaz, mas que você não sente que você consegue sair dessa situação, ou encontrar alguém que te valorize quanto você merece, porém não tanto quanto você se valoriza, né? Porque no fundo é a gente mesmo que não tá se vendo ali como alguém que merece ser amada, que merece ser valorizada de alguma forma. Ou também pode trazer qualquer outro tipo de situação em que a gente se sinta pequeno, desvalorizado, e no fundo isso é só um reflexo da nossa vibração interna. Não tem como eu falar para você que existe algo fora da gente, que existe algo alheio, que nós somos meras peças nesse jogo, ou que nós somos vítimas e reféns de algo externo. No fundo, tá tudo sendo materializado dentro da gente, porque a gente tá vibrando nessa frequência. Eu sei que nem sempre a gente vai ter consciência disso, mas dar esse passo e assumir que talvez sim, em algum momento da nossa vida, geralmente são questões de infância, onde a gente não se sentiu visto, valorizado, reconhecido, e a gente carrega essa ferida com a gente até hoje. Quando a gente começa a entender esse processo, ver de onde vem tudo isso, a gente começa a se libertar, a gente começa a adquirir uma nova consciência e a gente começa a se valorizar e se colocar em primeiro lugar. E aí todo o restante, todo o externo vai começar, por consequência, a validar isso, a ressoar na mesma frequência, e aí a gente vai abrindo um novo campo dentro das infinitas possibilidades que o universo sempre vai ter pra gente. A gente tem uma mudança de signos da Lua durante toda a semana, começando em Câncer na segunda e terminando com Libra no domingo, que eu vi claramente uma historinha aí sendo contada, principalmente por a gente estar vivendo uma energia de Lua crescente em Leão, em que a gente vai ter que trabalhar muitas nossas questões internas em relação a gente mesmo. Na energia da Lua em Câncer, a gente vai ter que olhar para o nosso passado e ressignificá-lo, aceitá-lo e principalmente sentir gratidão, não importa o que tenha acontecido. Se você fica apegado a memórias muito boas que não voltam mais, ou se você fica apegado a questões um pouco mais desafiadoras, é preciso encerrar essa etapa, esse capítulo da sua vida para conseguir seguir em frente, que é isso que essa energia está pedindo. Aí quando ela entra em Leão, a gente vai ressignificar o nosso eu, a gente vai olhar pra gente e tentar se ver de uma nova forma, tentar ver além da imagem do espelho, ver a nossa essência primordial, resgatar e se reconectar com a nossa luz interna.
Em seguida, a gente vai para a Lua em Virgem e tenta organizar um pouquinho melhor a nossa vida, seja as nossas emoções que estão bagunçadas, seja alguma questão da sua vida que está faltando você ir lá e simplesmente agir e fazer. Então, traz um pouco dessa praticidade para a gente não ficar muito preso só no campo das ideias ou da teoria. É o momento da prática, é o momento de ter discernimento e se organizar, e aí com disciplina e foco ir lá e fazer o que precisa ser feito. E aí no final da semana, com a Lua em Libra, eu vejo muito essa questão do outro na nossa vida. Depois que a gente olha pra gente e ressignifica todas as nossas questões, a gente tá pronto e pronta para se abrir para que um segundo elemento entre e possa vir numa ressonância muito mais positiva, porque a gente tá bem resolvido. Não adianta a gente querer que o mundo mude, que o outro mude, que o outro faça, se a gente não fizer primeiro, se a gente não se acolher e se colocar em primeiro lugar nesse momento. Outro ponto importante aqui é a gente poder se libertar desse orgulho, muitas vezes, que faz a gente não crescer, porque aqui é lua crescente, né, em Leão, a gente não crescer mais, né, porque a gente simplesmente é orgulhoso e não pede ajuda. Porque a ajuda, ela implica primeiro uma outra pessoa para te ajudar, para fazer algo por você, e ela implica que inconscientemente a gente diga que a gente não dá conta, que a gente não é capaz de fazer tudo sozinho, e muitas vezes a gente não é, porque a gente vive numa sociedade que exige demais da gente. Se a gente focasse apenas nas nossas coisas, talvez a gente conseguisse, mas a gente tá cada vez mais pegando demandas externas, a gente tá sempre resolvendo alguma coisa pros outros, e aí não sobra tempo pra gente, não sobra tempo pro que é essencial, não sobra tempo pra gente se olhar e se acolher mais. E aí nesse momento, quando a gente se vê sobrecarregado, quando a gente se vê muitas vezes perdido em meio a tantas demandas, a gente precisa sim trabalhar um pouquinho mais a nossa humildade, trabalhar um pouquinho mais o nosso cooperativismo e pedir ajuda. Quando a gente está de mão dada com alguém, a gente consegue ir muito mais longe, porque essa energia da alunação ariana traz um pouco dessa competitividade, dessa individualidade, muitas vezes exagerada, e a gente precisa encontrar esse meio termo, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Quem tá dando demais, dá um pouquinho menos, mas quem também pede demais, né, fica muito esperando só do outro, que começa a fazer um pouco mais por si mesmo. Então perceba que polo aí você está vibrando para que você possa encontrar o seu meio ponto, o seu ponto de equilíbrio, e com certeza isso vai trazer muito mais equilíbrio para a sua vida de uma maneira geral. Na segunda-feira, a gente vai ter o dia todo de lua em Câncer ainda. Ali, a lua está em casa, quer dizer, ela se encontra muito bem dentro do aspecto que ela trabalha, que são as emoções, que é esse mundo interno, íntimo, emocional. Então, a gente pode sim estar mais sensível, estar mais voltado para as questões emocionais ou questões de casa, de família, tudo que envolve o nosso lar, tá? Seja o nosso lar interno, emocionalmente, seja o nosso lar externo, né? O lugar que a gente habita e as pessoas com quem a gente convive de uma maneira mais íntima. Aqui na segunda-feira a gente vai ter também a entrada do Sol em Touro, então vai ter uma mudança muito grande de energia. A gente estava com o Sol em Áries, uma agitação muito grande, uma pressa, uma vontade de fazer muito focada nessa questão da energia agitada. E agora ela se assenta, ela se acalma, e isso vai trazer um pouquinho mais de compasso para nossa vida. Então o ritmo, ele fica mais cadenciado, ele pede pra gente ir mais com calma, respeitar o tempo das coisas e também agir de uma maneira mais estruturada, né? Porque a gente não pode ficar só atirando para todos os lados, mas também se permitir descansar e sentir prazer nas pequenas coisas no dia a dia. Mas ainda dentro da energia da Lua em Câncer, que combina muito bem, inclusive, né? Vai ter aí um aspecto muito positivo entre Sol e Lua. A gente está sendo convidado a fazer as coisas com mais amor. Então, na segunda-feira,
terça-feira, tenta fazer as coisas com amor, com cuidado, com carinho, cuidar mais de você também. Então não é um dia para a gente projetar muito no outro, querer que o outro cuide, que o outro faça. Essa energia da carência, ela é o lado sombra de Câncer e a gente precisa tomar cuidado, ou de querer cuidar de todo mundo só para receber algo em troca. Então olha mais para você, faz as coisas com mais amor e carinho e pode ter certeza que você vai receber muito mais em troca, mais do que se você fizer esperando. Quando a gente dá de coração, quando a gente faz com coração, com certeza a gente recebe muitos e muitos frutos disso. Na terça-feira, a Lua já amanhece no signo de Leão e ela faz o aspecto com o Sol, que acabou de entrar em Touro, e dá início a uma nova fase lunar, que é a Lua crescente. A Lua crescente, ela pede pra gente crescer, se desenvolver, fazer a nossa parte para aquilo que a gente intencionou lá na Lua nova acontecer. A gente vai seguindo esse ciclo da semente que vai se desenvolver até fechar esse ciclo lá em maio, quando for a Lua nova em Touro, lá pelo dia 11, se eu não me engano. Mas aqui, focando nessa energia ainda, a gente vai ser convidado a trabalhar o nosso alto valor e os nossos valores de uma maneira geral. Tanto Touro quanto Leão, eles têm em comum duas coisas. Primeiro, que eles são um signo fixo, são mais apegados, tem mais essa questão da manutenção, tá? Então pode ser que a gente perceba ou seja confrontado com os nossos apegos, a gente ficar muito preso num ponto fixo, querendo que as coisas sejam sempre do nosso jeito, ou exigindo das pessoas isso. Então a gente vai ser convidado a rever tudo isso, a gente vai ser convidado a olhar para o nosso ego, aquilo que realmente vem dele, desse ego que exige, desse ego que demanda, e para a gente também perceber se a gente não vem projetando no outro a nossa falta de autovalorização, a nossa falta de autoestima. Então aqui o olhar é para o quanto eu me valido, para o quanto eu me amo, para o quanto eu me olho e o quanto eu me acolho. E eu quero que você reflita sinceramente, você se ama? Você se acolhe de verdade? Você tem autoestima? E aqui a autoestima não é só em relação à aparência. Você realmente sente que você é a pessoa mais importante do mundo para você? Porque é isso que tem que ser, é assim que a gente tem que viver. É desse ponto de vista, quando a gente for perguntado quem é a pessoa mais importante do mundo para você, a resposta tem que ser a gente mesmo no topo dessa lista. Porque se a gente não se considera a pessoa mais importante na nossa vida, fica um pouco difícil viver a nossa própria vida, porque é a gente que tá nela, então a gente tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, e isso não significa ignorar as outras pessoas, isso não significa ser egoísta, pelo contrário, quanto mais a gente tá de posse da nossa energia primordial, da nossa própria vida que pulsa aqui dentro, mais a gente consegue emanar essa luz para fora, e é essa energia de Leão que a gente precisa resgatar. Todo mundo tem um brilho dentro de si, e é ele que a gente precisa começar a evidenciar, a deixar que surja de dentro de você. Na quinta, a Lua entra em Virgem às 10 da manhã e ela vai ficar sexta e um pouquinho do sábado ali também. Nesse momento, a gente tem uma boa dose de terra no céu, porque a gente vai ter a Lua entrando ali, acionando o Mercúrio que está em Touro, Vênus também está em Touro e o Sol também está em Touro, ou seja, muita terra ali. Plutão está em Capricórnio, Urano está em Touro, então tem muita energia de terra para trazer a gente para o concreto, para aquilo que realmente importa na matéria, no ponto visível que a gente está conseguindo acessar com os nossos 5 sentidos, tá? Então nesse momento é muito interessante, dentro de uma energia de lua crescente e de muita terra no céu, a gente usar para organizar a nossa vida, para fazer coisas concretas, para tomar ações e atitudes que vão levar a gente para esse crescimento que a lua crescente está pedindo. Só que com o excesso de terra também a gente pode tender a ir para o lado sombra dessa energia, que é a questão do apego, que é a questão da lentidão, da preguiça, da morosidade, da procrastinação. Então cuidado com a frequência que você vai estar vibrando. Eu acho que nesse momento é importante a gente se organizar para saber exatamente o que a gente tem que fazer, que está dentro do nosso limite, está dentro da nossa capacidade, e soltar o resto. Ou seja, não ficar se cobrando,
cobrando, não ficar se exigindo muito, porque é muito forte essa questão da autocrítica virginiana. Cuidado também para não projetar essa crítica no outro, achar que todo mundo tá errado ou todo mundo tá fazendo alguma coisa que não é o que você espera. Então olha mais para você, tenta se acolher, porque às vezes eu percebo muito comigo, quando eu começo a ficar muito crítica, por exemplo, com meu marido, eu fico achando que ele não tá fazendo o que eu gostaria que ele fizesse, eu percebo que eu tô nessa energia, eu tô sendo crítica comigo, e aí eu fico projetando nele. Então essa questão que eu falo de projetar no outro é real, eu percebo isso na minha vida o tempo todo, não estou imune a isso só porque eu consigo teorizar a respeito, né? Consigo trazer para vocês. Então a gente precisa se observar o tempo todo, é essa observação que faz a gente perceber quando está acontecendo e já mudar a frequência. Ter consciência não nos torna imunes, mas nos torna conscientes daquilo que a gente está fazendo, e a gente consegue mudar isso mais rápido antes que a gente comece a atrair situações na mesma frequência na nossa vida. No sábado, a lua ainda entra em Libra à 1 da tarde, fica domingo o dia todo ali, já se preparando um pouco para a energia da lua cheia que vai acontecer na outra terça-feira. Como a gente já está chegando perto dessa energia, pode ser que a gente já comece sim a se sentir mais ansioso, mais agitado emocionalmente. E aqui, como o Libra traz sempre essa questão dos relacionamentos, pode ser que a gente se perceba projetando muito isso no outro. Então, tendo questões ali de conflito, de situações mal resolvidas, de coisas que vêm à tona para a gente perceber o que está dentro da gente, principalmente porque essa lua cheia vai ser bem intensa. Eu vou falar mais dela só na semana que vem, mas aqui só avisando que talvez tudo que comece a surgir já tenha relação mais com a energia da lua cheia se aproximando do que necessariamente dessa energia de Libra. Por outro lado, o arquétipo de Libra sempre vai pedir esse equilíbrio, vai pedir esse ajuste do quanto a gente está puxando para um lado ou para o outro, e aqui em qualquer situação da nossa vida. Então, por exemplo, é o momento da gente perceber se eu estou esperando muito do outro, se eu estou muito parada na minha energia, querendo que o outro faça de mim, esperando muito desse outro, aí a gente precisa dar um passo atrás e assumir mais o compromisso com a nossa própria felicidade. Principalmente percebendo, e aqui porque Libra também fala dessa energia mental de ar, é um signo de ar, é um signo mais racional, que lida inclusive com as suas emoções de uma maneira mais racional, fica muito preso na mente, na análise mental. Dentro dessa energia, a gente pode pensar aqui essa questão mental, que a felicidade, ela é um estado mental, ela é uma ideia que a gente tem a respeito da vida. Então, se eu tenho ideias negativas, eu não me sinto feliz, porque eu estou sempre preso àquele lado, àquela polaridade dessa balança libriana. Então, a gente precisa perceber que, partindo desse ponto de que a felicidade é um estado mental, que a gente possa mudar a nossa visão a respeito das coisas para a gente começar a se sentir mais feliz, e que isso dependa só de mim, não dependa do que o outro está fazendo para mim, do que o outro está correspondendo ou não às expectativas, ou de qualquer outra coisa que esteja acontecendo no externo, que a gente possa focar apenas na nossa energia, na nossa ideia sobre a vida, e eu consiga me sentir feliz, porque na minha mente eu sei que eu sou feliz, eu sei que eu tenho tudo à minha disposição para ser feliz. A felicidade, ela é definitivamente um estado mental, e a gente precisa começar a se conectar mais com um estado elevado de felicidade, aquela que vem de uma sensação de paz absoluta, não importando o que esteja fora da gente. Então, eu acho que essa mensagem aí para fechar a semana, né, dentro dessa energia da lua em Libra, e a gente vai agora para a cartinha da semana. Então, essa semana a gente saiu com essa cartinha aqui, amistosidade, e ela é muito relacionada com a energia de Libra, né, com essa energia do outro na nossa vida. A gente vê aí duas arvorezinhas, né, e apesar delas serem diferentes, elas estão de mão dadas. Olha que lindo, a impressão que dá é que elas estão juntinhas, né? E uma interpretação que vem na minha mente é justamente isso, da gente perceber
que existe sempre algo em comum entre a gente e as outras pessoas. A gente pode focar no que eu acho que tem de diferente, eu posso usar isso para julgar ou para me sentir mais próximo dessa pessoa, mas mesmo nos casos em que a gente acha que a pessoa é uma pessoa horrível, que ela faz coisas horríveis, a gente ainda assim tem coisas em comum com essas pessoas. E quando a gente foca no que a gente tem em comum, quando a gente foca naquilo que a pessoa tem de bom, é esse lado que ela vai mostrar pra gente. A gente não percebe, mas a pessoa ela sempre vai ser para mim aquilo que eu espero dela. Então, se eu julgo uma pessoa achando que ela sempre vai ser chata, mal-humorada, não está disposta a me ajudar, não está disposta a me amar ou me reconhecer, ela vai mostrar esse lado para você. Então, que a gente consiga olhar para as pessoas com mais amorosidade, sendo mais gentil. Então, que a gente, por exemplo, quer ajuda, então que a gente preste mais ajuda às pessoas, que a gente peça ajuda. A gente tem uma mania de achar que as pessoas vão adivinhar o que a gente está querendo, né? E que a gente receba essa ajuda muitas vezes sem pedir, porque aí entra o ego leonino, não deixando a gente se mostrar humilde perante o outro. Então, eu espero de verdade que essa semana a gente consiga ser um pouquinho mais amoroso com as pessoas. Essa carta no tarô tradicional, ela equivale ao 2 de copas, que fala muito desse amor. Ele tem uma conotação mais romântica, sim. Então, quem estiver aí buscando um relacionamento afetivo, tenta olhar para essas questões do ego que eu falei durante todo o vídeo, né? Essa questão leonina, e perceber também o quanto seu coração não está fechado para um novo relacionamento, para uma nova versão, talvez, do seu relacionamento já existente, se você tem um relacionamento. Então, aqui a energia é de harmonia, de equilíbrio, de amorosidade e que a gente possa espalhar gentileza para o mundo. Isso depende só da gente. Não adianta falar que as pessoas são antipáticas, que elas não são legais, que elas não são gentis, se a gente não está fazendo a nossa parte. Porque se a gente pensar só no que eu posso fazer pelo mundo, o que eu posso acrescentar, e cada um pensar dessa forma, todo mundo vai fazer a sua parte. E eu tenho certeza que vai ficar muito mais leve conviver com as pessoas, porque sempre é um reflexo das coisas que a gente está renegando e reprimindo dentro da gente. Então, a pergunta que eu quero deixar para você essa semana é justamente o que você quer ver crescer na sua vida cada vez mais. Eu quero que você deixe para mim aqui embaixo, por favor, nos comentários, que vai servir como um fermento para fazer isso crescer de verdade para você. Então, coloca aqui embaixo o que você quer ver crescer dentro dessa energia da lua crescente. E eu também vou deixar uma meditação que fala um pouquinho dessa energia, que trabalha, né, um pouco dessa energia de crescimento daquilo que você quer ver crescer na sua vida, das suas metas, dos seus sonhos, dos seus desejos mais íntimos. Então, vale a pena também fazer quando você sentir, tá? Não precisa ser na terça-feira, que é o dia oficial, sempre que você quiser. Essa meditação, ela vai trazer essa força que você precisa para fazer crescer algo na sua vida. Então eu vou pedir para você deixar um like para mim, se você gostou desse vídeo, se ele fez diferença na sua vida de alguma forma, e se você acha que vai beneficiar outras pessoas, envia para ela também. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor, para a gente continuar esse relacionamento, né? Vamos entender que se você se inscreve, a gente tem um relacionamento, a gente tem algo mais sério, e eu gostaria muito que você continuasse aqui comigo. Então a gente se vê na semana que vem. Um beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!